teve uma entrevista com Martyn Lloyd-Jones, na Inglaterra. Martyn Lloyd-Jones era um cardiologista, que aos 29 anos de idade já era membro da equipe de assistência da Rainha da Inglaterra. Um homem extremamente inteligente e preparado. E aos 29 anos de idade, ele deixou a sua carreira médica para servir ao Senhor em tempo integral, ministrando quase 30 anos na famosa capela de Westminster. E num dado momento, Baksin foi ter, ou aconteceu, uma entrevista entre Martyn Lloyd-Jones e Baksin. E Martyn Lloyd-Jones ficou muito impressionado com o conhecimento espiritual de Baksin e fez uma pergunta a ele. E a pergunta foi, já que Baksin não era um teólogo por formação, era um engenheiro mecânico. E assim também Martyn Lloyd-Jones era um médico, não era um teólogo por formação. E Martyn Lloyd-Jones perguntou para ele como ele havia obtido tal conhecimento das Escrituras. E a resposta de Baksin foi, simples, lendo a minha Bíblia, sobre os meus joelhos, até 14 horas por dia. Amados irmãos, se nós queremos realmente que o Senhor encontre caminho na nossa geração de mais frutificação espiritual, que ainda enquanto nosso Senhor tarda, e nossa oração é Maranata, que Ele venha, que Ele nos interrompa, até mesmo nesta reunião. Se o Senhor tarda, que nós sejamos aqueles que têm ardente desejo de servi-lo fielmente, cooperando com Ele, nisso que Paulo chama, escrevendo aos Coríntios, de vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Mas será impossível para nós fazermos isso se realmente não tivermos um retorno consistente às Escrituras. Então, em dado momento na Índia, missionários americanos e também canadenses eram enviados para obras de evangelização na Índia, nesse mesmo período em que o Senhor estava trabalhando na vida de muitos irmãos ali. E num dado momento, Baksin foi de novo aos Estados Unidos e perguntaram para ele sobre a obra missionária americana e canadense na Índia. Na visão dele, como ele achava que isso tudo estava discorrendo. Sabe o que ele respondeu? Nós não precisamos mais dos seus missionários na Índia. Quando eles vão até nós, eles dependem de patrocínios e promoções. Nós aprendemos na Índia a contar apenas com o Senhor Jesus e descobrimos que Ele é suficiente. Quando os seus missionários pregam, eles olham nos seus relógios o tempo todo. 45 minutos, sua pregação está encerrada. Nós nos reunimos na Índia, 6.000, 8.000 pessoas em campos abertos. E adoramos o Senhor e ministramos a sua palavra por 5, 6 horas seguidas. Amados irmãos, há uma expectativa no coração do nosso Senhor, que até que Ele venha, Ele possa encontrar entre nós muitos Esdras, que amem a palavra do Senhor de todo o seu coração, e que possam cooperar com Ele, cada um na sua esfera, demarcada pelo Senhor. Veja como é claro o texto que lemos, segundo os Coríntios 10, a esfera de ação que Deus nos demarcou, e então possamos servir fielmente ao Senhor, naquela esfera demarcada por Ele. Também há uma outra história que alguns irmãos aqui certamente já ouviram, e penso que essas histórias nos ajudam muito a ilustrar esses princípios. Esfera de ação, amplitude de ação, vocação, ministério específico, o que o Senhor nos confiou, qual é a nossa função, para o que especificamente Ele nos chamou em termos de serviço no corpo de Cristo. Porque se não tivesse nenhuma esfera de serviço, não mudaria o nosso chamamento. Todos nós fomos chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E essa é a nossa bendita herança. Mas além disso, Ele também chama-nos como cooperadores. Cada um conforme o dom, a esfera de serviço que o Senhor tem confiado. Então, há uma história contada por um
servo do Senhor, muito conhecido nos Estados Unidos, foi muito conhecido, chamado A.B. Simpson. Perguntaram certa vez para Austin Sparks qual era, na sua visão e no seu tempo, o pregador que ele considerava mais espiritual. E a resposta de Sparks foi A.B. Simpson. E esse irmão conta uma história de uma mulher que lavava suas louças no serviço de casa comum, que amava o Senhor e amava a palavra do Senhor. E ela orava ao Senhor arrumando a sua cozinha. Senhor, quanto eu gostaria que o Senhor me usasse em esferas mais amplas da tua obra. E a sua filhinha pequena ficava puxando a sua saia com uma bonequinha de braço quebrado para ser consertada. E aquela mãe lavando as louças e orando ao Senhor a respeito dessa esfera maior de serviço ao Senhor. Então essa mãe empurrava a criança para o lado, porque a criança estava incomodando, ela fazendo o seu serviço e a criança puxando sua saia com aquela boneca e a mãe trabalhando e orando. Então ela empurrou aquela menina para que aguardasse. E a menina foi para sua cama, deitou-se, depois de ter chorado um pouco, abraçada na sua bonequinha. E a mãe continuou lavando as louças e orando. Terminou o seu trabalho, procurou sua filha, não encontrou, foi ao quarto, sua filha estava lá dormindo, abraçada na boneca, de braço quebrado. Quando aquela mãe viu aquela cena, então esse foi o momento em que o Senhor falou ao coração dela. E o que o Senhor falou foi: essa menina é a minha mensageira para você. E essa boneca de braço quebrado é o meu serviço para você. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, amados irmãos, como nós carecemos diante do Senhor de termos corações simples. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Tal é minha alma para comigo. E na medida em que encontramos esse lugar, então sim, dentro do que o Senhor, na sua soberana vocação, que até então possa ser e frequentemente é desconhecida por nós, ou de nós, Ele encontra caminho em nós, para na medida em que a vida cresce, as funções são designadas. E não há nada mais maravilhoso do que isso no que concerne ao serviço no corpo de Cristo. Lembremos das palavras desse nosso irmão que eu citei. Permita ou permitamos que a vida cresça. Que Cristo realmente seja talhado, forjado em nós. Porque é a partir do caráter de Cristo sendo formado em nós que tudo mais irá se evidenciar. Nós conhecemos muitos jovens, graças ao Senhor, que eram jovens pacatos, eram jovens quietos, eram jovens tímidos, que mal se ouviam sua voz, quando adolescentes, jovens. E lá no seu canto oculto e secreto, as palavras de Isaías 49, o Senhor estava polindo a flecha e colocando na aljava. A aljava é um lugar escuro. Quando Deus chamou Saulo, Ele colocou essa flecha numa aljava de 11 anos. E Saulo viveu uma vida desconhecida do mundo por 11 anos, desde a sua experiência em Damasco. 11 anos. 3 anos, próximo a isso, na Arábia. E 8 anos, provavelmente, em Tarso. 11 anos de silêncio. Até que Barnabé, por causa daquele avivamento em Antioquia da Psídia, já citamos essa primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu ao Senhor e Barnabé viu a graça de Deus e se alegrou. Então é dito que ele foi a Tarso à procura de Saulo para auxiliá-lo. Foi a maneira que o Senhor usou para deixar claro para Saulo que então aquele era o momento. E era ali mesmo, em Antioquia,
que o Senhor iria colocá-lo para servir. E é dito no texto de Atos 13 que durante um ano que eles passaram ali, muita gente se uniu ao Senhor.